Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós hoje vamos fazer um passeio por toda a Escritura. Eu vou começar em Gênesis 1 e vou terminar em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia. Eu espero que caminhemos juntos e eu espero ser didático o suficiente para que ninguém fique para trás no meio do caminho. Que Deus me socorra e nos ajude a todos nós nessa empreitada. Nós estamos, como igreja, estudando o livro de Gênesis, o livro das origens. E nós estamos agora no terceiro sermão da série. O primeiro sermão que pregamos sobre esse assunto foi pregado no domingo passado. E nós falamos sobre o quanto as crenças fundamentais do livro de Gênesis moldam a maneira como enxergamos o mundo. Num resumo de 30 segundos do sermão do domingo passado, nós vimos que o livro de Gênesis nos leva a enxergar tudo o que é criado como religioso. Deus fez tudo para ele, então tudo tem a ver com Deus. Nós também vimos a natureza teleológica da realidade. Não é natureza teológica, mas teleos, de finalidade. Deus criou o mundo com um propósito. Ou seja, o mundo é para Deus e deve ser vivido numa perspectiva religiosa. O mundo foi criado para Deus com um propósito, então nós existimos com um sentido para a nossa vida. E nós também vimos a questão da natureza normativa da realidade. O fato de que Deus tem normas e leis estabelecidas para o mundo que Ele mesmo criou. O mundo é de Deus, deve ser vivido para Deus, tem um propósito que se justifique em Deus e é regulado e normatizado por Deus. E isso deve dirigir tudo aquilo que pensamos, cremos e fazemos. Hoje pela manhã, no segundo sermão da série, nós falamos a respeito da confiabilidade do texto bíblico. Há muitos ataques sendo feitos ao livro de Gênesis, a sua inspiração, a sua autoridade, e nós procuramos mostrar como a única alternativa saudável, a única que realmente tem sentido, tem lógica, tem coerência, é receber a palavra revelada de Deus em seus próprios termos, sem qualquer tentativa de distorcer o que a Bíblia afirma sobre Deus e crer nisso para o nosso próprio bem. Trata-se de um documento confiável, dado por Deus, que tem resistido a ataques ao longo dos séculos, e um documento que nos comunica com beleza insuperável o propósito de nossa vida e nos fornece direção e segurança para todos os momentos de nossa existência. Agora à noite, eu gostaria de verificar com você o quanto isso vai impactar a nossa vida. Bom, o mundo é criado por Deus, tem um propósito em Deus, é regulado por Deus, e o documento que nos conta isso é confiável e podemos ir até a Bíblia e buscar direção. Que direção encontraremos quando chegarmos até a Bíblia? Hoje, eu vou falar particularmente sobre o tempo. Sobre o fato de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E com isso Deus estabeleceu um padrão que é seguido desde sempre. O padrão dos dias da semana, o padrão da alternância do dia com a noite, das estações e dos anos. E Deus usa estas coisas para ordenar a nossa vida. Numa moldura muito rápida do primeiro capítulo de Gênesis, você poderia ver que num primeiro momento Deus chama as coisas à existência, mas depois Ele atribui papéis àquilo que Ele chamou à existência. Então, no primeiro dia da criação, Deus chama à existência a luz e as trevas, e faz separação entre a luz e as trevas. Mas lá no 4º dia, Deus então agora vai encher aquilo que estava vazio, e Ele vai colocar então os luzeiros para presidirem o dia e a noite. No primeiro dia, luz e trevas são separados. No 4º dia, luz e trevas agora são presididos por luminares colocados por Deus. A mesma mecânica acontece no 2º dia. No 2º dia, Deus faz separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, as águas que estavam na atmosfera primitiva acima dos céus, e as águas do oceano, as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. E no 5º dia o que Deus faz? Ele ordena que haja animais povoando as águas e aves povoando os ares. Ou seja,
Mais uma vez você percebe uma correspondência entre o espaço e a ordem que foi criada e os seres que habitam esse espaço. Depois, no terceiro dia, Deus traz à existência a terra fértil. Ele faz separação entre a terra e as águas e cria a relva, a flora. E no sexto dia, ele vai criar a fauna, os animais terrestres que vão morar sobre a terra e inclusive o homem. Ou seja, Deus cria o mundo segundo um planejamento. No primeiro dia, luz e trevas, e no quarto dia, os luzeiros. No segundo dia, o mar e os céus, e no quinto dia, os peixes e as aves. No terceiro dia, a terra e as árvores, e toda a vegetação, e no sexto dia, todos os animais terrestres e o homem. Quando nós observamos, portanto, o relato de Gênesis, nós percebemos planejamento do Senhor Deus. Nós percebemos uma progressão da sua atividade criadora. E nós percebemos também um protagonismo humano, porque Deus dá ao homem a gerência de toda a realidade criada. Este é um resumo apropriado daquilo que nós lemos ao longo da liturgia nesta noite. O fato de que Deus criou todas as coisas e como foi que Ele as criou. E há um aspecto que costuma chamar a atenção de muitos de nós, aquilo que é chamado por um autor conhecido, Palmer Robertson, cujo livro tenho recomendado aqui, O Cristo dos Pactos. Palmer Robertson diz que quando lemos o relato da criação, costumamos prestar atenção num aspecto focal. Nós costumamos prestar muita atenção no teste da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que quando nós ouvimos aquela história, todos nós nos lembramos que Deus deu um teste ao homem e que neste teste o homem falhou e daí veio a nossa queda. E isso é verdade, isso é muito importante. E quando entendemos isso, lendo o relato da criação, nós imediatamente nos tornamos conscientes da necessidade que o homem tem de salvação. Ele é um homem que desobedeceu a Deus, incorreu em castigo, recebeu a merecida sentença por desafiar a autoridade soberana de Deus e agora ele precisa de salvação. E quando nós ouvimos este relato e prestamos atenção neste aspecto focal, nós entendemos por que a igreja existe. Porque aqui a mensagem da salvação é proclamada. Porque aqui aqueles que estão em busca de Deus para a sua salvação se reúnem para adorá-lo, para celebrar a salvação que Ele mesmo lhes proporcionou. E esse aspecto focal é importante, sem dúvida alguma, e ele vai ocupar boa parte da revelação posterior da palavra de Deus. Porém, como diz Palmer Robertson no seu livro, há aspectos gerais na criação de Deus que costumam ser um pouco mais ignorados. Nós não prestamos tanta atenção em coisas que são muitíssimo importantes e que estão ali, como o fato de que Deus ordenou ao homem um trabalho, dizendo que ele deveria dominar sobre as aves, dominar sobre os peixes, cultivar o jardim, guardar o jardim, que ele tinha uma missão, portanto, como vice-gerente da criação. Deus deu ao homem um trabalho. Deus deu ao homem relacionamentos, dando, portanto, a ele uma companheira e ordenando que o casal fosse frutífero e se multiplicasse. E isso também é uma parte importantíssima da vida de cada um de nós, a nossa vida em família. Mas Deus também deu ao homem uma marcação de tempo e um dia do sábado, que foi santificado e abençoado por Deus e separado para esse relacionamento entre o Criador e a criatura. Note você que não é errado pensarmos no aspecto focal. O homem desobedeceu, o homem comeu do fruto proibido, o homem se fez condenável, ele precisa de salvação. Mas perdemos muita coisa quando esquecemos dos aspectos gerais da criação. Deus está interessado no seu trabalho. Deus está interessado na sua família. Deus está interessado nas suas férias. Deus está interessado no seu uso do tempo. E essas estruturas criacionais aqui são coisas que não se referem somente aos cristãos ou àqueles que perceberam que estão debaixo da condenação de Adão por terem desobedecido junto com Adão no Éden. Mas são coisas que afetam a vida de todo mundo. Ou precisa ser crente para querer ter família? Ou precisa ser crente para pensar na carreira profissional? Ou precisa ser crente para fazer planos para o feriado ou desejar um final de semana para finalmente descansar um pouco? Percebe? Estas coisas são estruturais na criação. E quando Deus está falando sobre elas, nós precisamos prestar atenção. É óbvio que vamos, como filhos de Deus, como pecadores redimidos, dedicar uma atenção muito especial à salvação, porque caímos em pecado.
mas não é porque fomos salvos que deveremos descuidar da maneira como constituímos a nossa família, da maneira como escolhemos a nossa profissão, da maneira como guardamos o tempo e o dia do sábado. Estas coisas são fundamentais. E eu quero falar sobre cada uma delas de uma maneira muito extensa, porque aqui são lançadas as bases que vão nortear a minha e a sua vida. Eu trabalho numa escola durante a semana e o Ministério da Educação, preocupado com o futuro dos jovens do Brasil, fez algumas exigências na Base Nacional Curricular Comum. E uma das disciplinas que precisa entrar agora na grade dos alunos se chama Projeto de Vida. É uma constatação muito interessante. A gente precisa pensar o que vai fazer da vida. E é requerido pelas autoridades seculares que a gente converse com os jovens sobre que profissão eles vão escolher, sobre como eles pretendem constituir a sua família, sobre como eles vão gerenciar o seu tempo e a sua agenda para que eles tenham uma vida boa. Você percebe como não dá para fugir dos padrões do Criador? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que descansar, todo mundo tem que ter família, todo mundo está englobado na história da criação, seja no sábado, seja no crescer e multiplicai, seja no cultivar e guardar o jardim. Então hoje nós vamos falar bastante sobre o sábado. O dia de descanso de Deus, quando o Senhor, depois de ter criado os céus e a terra, abençoou o sétimo dia e o santificou. Gênesis capítulo 2, verso 3. Mas nós vamos falar disso como algo que está em semente dentro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Na verdade, tudo o que você vai ler na Bíblia está aqui em Gênesis. Mas Jesus Cristo está aqui em Gênesis, você sabe que ele está. Um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Bom, então você sabe quem é esse descendente e quando foi que ele venceu Satanás. A história não está toda desenvolvida em Gênesis, mas se você quiser saber no que essa sementinha de promessa de salvação vai se tornar nesta maravilhosa árvore, continue a ler. Bom, se você quer saber como Deus fez uma grande família, a família do seu povo, que cresceu e se multiplicou e que vai habitar os novos céus e a nova terra, continue a ler e você vai passar pela história de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai passar pelo povo de Israel, vai passar pela igreja e vai entender que nós somos esta grande família. Se você quiser entender, portanto, o que significa descansar no dia de sábado, você precisa fazer o mesmo passeio por todas as Escrituras. E agora então, eu convido o seu esforço atento, para que a gente possa sair de Gênesis e chegar a Apocalipse falando sobre um único assunto, o sábado, o dia de descanso de Deus. E então, oramos ao Senhor que nos abençoe para que esta longa jornada de alguns minutos seja compreensível para todos nós. Vamos a ela. Deus criou os céus e a terra, e ele descansou. Não é porque Deus estava cansado, você sabe disso, Deus não se cansa. Mas descansar aqui, a palavra Shabat no hebraico tem a ver com cessar, com pausa. E aí então Deus pausa para deixar um padrão e um modelo. E os céus e a terra que ele criou e que ele abençoou e que ele santificou ao fazer isso no último dia, é como se ele dissesse: tudo o que foi feito é bom e conta com a minha bênção, e no dia em que eu terminei, tudo isso vai se voltar para mim e vai tributar glória a mim. E é desta maneira que o último dia da criação é abençoado e separado por Deus em sua obra criadora. Mas há uma reviravolta na trama aqui. O céu e a terra sofrem maldição por causa da queda de nossos primeiros pais. No momento em que Adão e sua esposa comem do fruto proibido, Deus vai lhes dizer assim: visto que vocês fizeram isso, maldita é a terra. É maravilhoso porque Deus não amaldiçoa o casal, Deus não os entrega à perdição de Satanás, mas Deus diz que vai desfazer aquela amizade que eles fizeram com o diabo, que ele vai colocar inimizade entre a semente do homem e a semente da serpente, mas ele diz que um castigo vem, e esse castigo não vem sobre o homem primeiro,
Quem vai sofrer uma mordida no calcanhar é o descendente da mulher. O homem tem algumas consequências, sim. Ele vem a morrer, ele volta a virar pó, ele começa a suar o rosto para ter o resultado do seu trabalho. A mulher tem dores de parto para gerar filhos. Sim, eles serão expulsos do jardim, mas a grande maldição agora é eliminada por Deus, embora os céus e a terra estejam sofrendo. O apóstolo Paulo fala que a criação geme e suporta angústias. E o homem está então preso em pecado por causa da queda. Essa prisão em pecado vai ser ilustrada de muitas maneiras ao longo da história bíblica. E uma das mais claras ilustrações disso é quando o povo de Israel fica escravizado no Egito. Nós temos falado um pouco disso. Há uma música antiga que dizia: no Egito escravo fui, sim, sim, ó sim, do vil faraó. Nem eu e nem você fomos escravos de faraó no Egito. Mas a gente ainda canta essa música por causa do que essa escravidão representa. Somos escravos do pecado. E como os hebreus estavam escravizados debaixo da servidão de Faraó, nós estávamos escravizados debaixo do pecado. E como eles foram libertos no dia da Páscoa, com um sangue de cordeiro passado na porta, nós fomos libertos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E estamos prestes a celebrar isso na Páscoa. A escravidão estava vindo. Bom, Deus foi buscar o seu povo escravizado e quando falou com esse povo, lhes deu os 10 mandamentos. E agora nós vamos começar a ler algumas porções da Escritura e eu espero que a gente consiga projetar aqui para você com alguma eficiência. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11 são os 10 mandamentos. E eu creio que este não é o texto de Êxodo, não é o cinto de esmeralda, nós devemos estar falando sobre o mandamento do sábado. Isso aí. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Bom, Deus santificou o dia de sábado quando na criação, não é verdade? Agora um povo que é o povo separado por Deus, está sendo chamado das trevas para a luz, vai sair do Egito. Na verdade já saiu aqui, já está aos pés do Monte Sinai, e Deus diz: bom, eu libertei vocês, e como eu santifiquei o dia de sábado na criação, vocês, redimidos, santificarão o dia de sábado. Mas qual é o fundamento que Deus dá ao seu povo? O próximo verso vai dizer o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, continua o texto dizendo, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias, veja a criação aqui, fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Percebe que quando Deus fala com o povo de Israel, no Monte Sinai, dando ao povo os 10 mandamentos, Deus diz: eu sou o Criador, eu criei o mundo em 6 dias e santifiquei o sábado. Vocês são um povo pecador a quem eu dedico a minha bênção e a quem eu redimo do pecado, e vocês vão descansar porque eu descansei. O fundamento, portanto, da ordenança do sábado, lá nos 10 mandamentos, é a criação. O sábado vai ser uma espécie de sinal de Deus para com o seu povo. Nós fazemos um pouco disso, né? Talvez você, como eu, use uma aliança em uma das mãos. Este anel é uma espécie de aviso. Ó, não chega perto não que tem dona. Não é assim? Bom, Deus fez muitos sinais com o seu povo. Quando ele disse que ele seria o Deus de Abraão e de sua descendência, ele mandou que os descendentes de Abraão fossem marcados com o sinal da circuncisão. Quando você veio dizer que pertencia a Jesus, você quis ser marcado com o sinal do batismo. E há muitos sinais disso. E qual foi o sinal que Deus estabeleceu para com o povo de Israel, no caso da aliança mosaica? Em Êxodo 31, verso 16, nós conseguimos ler o que foi que Deus estabeleceu como sinal com o seu povo. É dito assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. E o verso seguinte vai nos dizer: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Ou seja, Deus está falando: eu estou tirando vocês da escravidão do Egito, eu estou colocando vocês em Canaã, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo, e quem é meu faz o que eu fiz. Eu trabalhei 6 dias e descansei no 7º.
Vocês vão trabalhar 6 e vão descansar no 7º, porque foi assim que eu criei o mundo. E este vai ser o sinal do pacto, da aliança que nós temos. Eu como Deus de vocês e vocês como meu povo. A história caminha um pouco mais. E aí então o povo vai até a beiradinha da terra prometida, liderado por Moisés. Josué é quem vai entrar com o povo na terra de Canaã, mas lá nas planícies de Moabe ele vai fazer um último sermão ao povo que peregrinou por 40 anos no deserto. E ele vai dizer assim: agora vocês vão entrar. Lembrem-se, vocês ficaram 40 anos no deserto aqui por causa de desobediência, por causa de incredulidade. Eu não vou seguir com vocês para a terra de Canaã, é Moisés quem vai liderar vocês, mas lembrem-se de obedecer ao mandamento do Senhor. E lá em Deuteronômio capítulo 5, os mandamentos são repetidos. Deuteronômio significa exatamente a repetição da lei. E lá em Deuteronômio 5:12, o que nós lemos? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Mas o texto continua. E o texto diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás. O que a gente estava esperando aqui? Que em 6 dias o Senhor criou o céu e a terra. Mas não é isso que está escrito. Te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali. Alguns críticos, como aqueles que nós vimos no sermão desta manhã, vão dizer assim: esta é uma das grandes provas de que havia muitas tradições diferentes sobre o que tinha acontecido no deserto e que alguém colou diversas tradições numa cola meio mal feita. Você percebe o problema? Porque lá em Êxodo 20 parece que o mandamento de descansar no 7º dia é porque Deus criou o mundo em 6 e é para descansar no 7º. Aqui não, parece que o mandamento para descansar no 7º dia é porque eles foram escravos. Deus mudou a regra do jogo, os 10 mandamentos mudaram? E a resposta é claro que não. Nós precisamos entender uma explicação melhor sobre isso. E qual é a explicação? Bom, Deus tirou você do Egito com mão poderosa e braço estendido, e o Senhor teu Deus te ordenou que você guardasse o dia de sábado. É porque quando Deus criou, Ele te deu um padrão. Você quebrou esse padrão, e Deus está trazendo você de volta para a vida de luz. E ao trazer você de volta, Ele está dando vida onde havia morte. Ele está criando para si um novo povo. E de novo, o padrão não caiu. Então, a instituição do sábado tem a ver com a criação original, mas tem a ver também com a recriação de Deus, que está formando para si um povo que vai carregar este sinal como o símbolo do pacto que Deus com ele tem. Não é curioso que você, quando fala na criação de Deus, fala dos céus e da terra? E quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou em 6 dias e descansou, mas aquela obra de salvação que começou a ser simbolizada para nós lá no Jardim do Éden, quando Deus fala com o casal caído, que começa a ser ilustrada lá no Êxodo, quando Deus tira os nossos pais do Egito, ela também é simbolizada lá no Apocalipse, em sua conclusão, quando todos nós estaremos nos novos céus e na nova terra. Ou seja, se no céu e na terra, quem estava na criação em sua perfeição original, trabalha 6, descansa 1, no novo céu e na nova terra, quem faz parte deste novo céu e na nova terra, quem está caminhando para Canaã, porque no Egito escravo fui, quem canta as 2 músicas, eu fui escravo no Egito, mas eu estou indo para Canaã, trabalha 6 dias e descansa 1 também. Então, esta é a ideia. O novo céu e a nova terra são apontados por Canaã, e lá em Canaã o povo vai trabalhar 6 dias e descansar 1. A terra de Canaã é uma terra de descanso. E quando Moisés vai falar com o povo sobre o que eles vão fazer em Canaã, Deuteronômio capítulo 12, Moisés vai falar assim: até agora vocês não entraram no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. E no próximo verso ele diz: mas passareis o Jordão, vocês vão atravessar o Jordão, vão entrar em Canaã, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos. Note então, Deus quer que o seu povo descanse. Mesmo o povo que se meteu em pecado, mesmo o povo que não estava lá no Jardim do Éden em sua perfeição original, e não recebeu o padrão de Deus de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, agora o povo caído, agora o povo que estava preso no Egito, o povo que herdou a pecaminosidade de Adão,
O povo que precisa ser reconduzido ao descanso, que precisa sair do Egito, onde escravo foi, e entrar em Canaã, esse povo também precisa descansar. Porque Deus está fazendo novas todas as coisas, e o padrão dele não mudou. E a terra de Canaã é uma terra que significa descanso. Deus está pedindo ao povo que descanse na terra, e esse padrão é importantíssimo, porque Deus é um Deus que concede descanso àqueles que o servem. E Deus quer que isso seja expresso. Quando Ele cria o homem em estado de perfeição, Ele diz, você vai descansar, você vai ficar tranquilo, que apesar de trabalhar por 6 dias, no 7º você vai descansar e nada vai te faltar. E depois você vai para a terra de Canaã e você vai trabalhar 6 dias e vai descansar no 7º e vai saber que nada vai te faltar, porque sou eu que estou cuidando de você, eu o Criador que sustento todas as coisas e você vai confiar em mim. Então, lá em Levítico 26, nós vamos ver no verso 14, que Deus está comandando o povo para obedecer esta regra e carregar este sinal do descanso, sob pena de o povo não representar Deus adequadamente. O Deus que criou e descansou, chamou o povo para trabalhar e descansar. E agora ele tirou o povo do Egito e mandou para a terra do descanso, e falou, trabalhem 6 dias e descansem no 7º. Mas se vocês não fizerem isso, não guardarem o sábado, que é o sinal da nossa aliança, Deus estabelece em Levítico, se vocês não me ouvirem e não cumprirem esses mandamentos, e aí vem uma série de estipulações e de penalidades que Deus aplicaria sobre o seu povo. Lá no verso 33, Deus diz assim, eu vou espalhar vocês por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. E então a terra folgará nos seus sábados. Você já tinha prestado atenção nisso na sua Bíblia? A terra vai descansar no sábado. Mas como que terra descansa? A terra não descansa. Quem descansa é quem está em cima da terra. Do mesmo jeito que os céus e a terra não fizeram nada lá no Jardim do Éden, mas eles sofreram maldição por causa do pecado de Adão. A desobediência de Adão no jardim fez com que a criação sofresse. Da mesma maneira, a desobediência de Israel em Canaã faria com que a terra sofresse. E como é que o povo faria a terra sofrer por sua desobediência? O livro de Levítico está dizendo, se vocês não descansarem no sábado, se vocês não trabalharem 6 dias e descansarem no 7º, dando a ideia de que vocês servem a Deus, que vocês confiam em Deus, que vocês adotam o padrão de Deus, então a terra vai estar cansada. E como a terra vai estar cansada e não terá folgado nos seus sábados, durante o comportamento de assolação de vocês, eu vou tirar vocês da terra. E Deus então está dizendo, quer ficar em Canaã? Guarda o sábado. Do mesmo jeito que para ficar no Jardim do Éden tinha que obedecer a Deus e não comer do fruto proibido e seguir o padrão do sábado, para ficar em Canaã tinha que obedecer o sinal da aliança, trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Mas e se o povo não obedecesse isso? O povo então ia receber a sentença que está lá em Levítico 26. Eles seriam expulsos da terra, porque a terra vai descansar. Aquilo que é de Deus, descansa. O povo de Deus, descansa. A terra de Deus, descansa. E se você acha que é povo de Deus e está morando na terra de Deus e não está descansando, Deus vai chutar você fora da terra dele. É isso que Deus está dizendo em Levítico. Parece-me, pelo rosto de vocês, que até aqui a gente está indo bem. Né? Mas então, o que acontece? Se a terra tem que descansar, o que é que Deus espera que Israel faça na terra prometida? Um negócio muito interessante chamado ano sabático. Talvez você já tenha ouvido, está lá em Levítico 25, de 1 a 7. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Olha que coisa interessante, ainda estamos falando do sábado. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra. A terra descansa. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. A ideia, portanto, é Deus dizendo, vocês são o meu povo? Sim. Vocês estão indo para a minha terra? Sim. Então vocês cultivem a minha terra por 6 anos. E no 7º ano vocês descansam e a terra descansa. Mas e aí o que a gente come? Deus está dizendo, isso é problema meu, isso sou eu que cuido.
Eu vou fazer a terra produzir em abundância no 6º ano, para que vocês não tenham falta de nada no 7º ano. Isso, inclusive, foi ilustrado quando Deus tirava Israel do Egito, quando o maná vinha todos os dias chovendo pão dos céus, e quando chegava na sexta-feira chovia pão em dobro, e ninguém passava perto no sábado. Isso é um problema de Deus. Mas vocês que pertencem a mim e que estão na minha terra, vão trabalhar 6 dias e descansar no 7º, mas não é só isso. Vocês vão trabalhar 6 anos e vão deixar a terra descansar no 7º. Até hoje os lavradores conhecem a importância de deixar o chão descansar, não conhecem? A importância de trocar, inclusive, o tipo de produto que está sendo cultivado no solo para que ele recupere o seu poder de gerar novas sementes e tudo mais. Eu não vou me meter aqui porque esse não é o meu campo. Mas você entende a ideia. Além do ano sabático, que é um ano de descanso a cada 7, tem um negócio ainda mais impressionante chamado ano do jubileu, em Levítico 25, a partir do verso 8. O que nós temos ali no ano do jubileu, Levítico 25, 8, você vai contar 7 semanas de anos. Note, novamente o padrão 7. 7 vezes 7, 49. No 50º ano, no ano de número 50, então, o que vai acontecer você vai passar uma trombeta vibrante no dia da expiação e todo mundo vai escutar a trombeta tocando. Nós já falamos sobre as trombetas tocando aqui, quando estudamos o livro de Levítico. E então, o que vai acontecer? Todas as coisas que estiveram sendo confundidas lá na terra de Canaã vão voltar ao seu lugar. O que podia acontecer de confusão? Deus entregou aquele pedaço de terra, vamos imaginar o setor Coimbra, para a tribo de Judá. O setor Bueno ficou para a tribo de Benjamim. O Jardim América ficou para a tribo de Simeão. E, de repente, um pessoal da tribo de Simeão se endividou e vendeu um pedaço de terra. Mas Deus deu aquele pedaço de terra para a tribo de Simeão e ninguém devia tomar. Então você podia até vender se você se apertasse. Mas quando chegasse no ano do jubileu, anistia geral. O que Deus deu para aquela tribo volta para a posse daquela tribo. Quem estava escravizado era perdoado das suas dívidas e podia sair forro. Quem tinha uma dívida era perdoado. Era como Deus dizendo: eu é que pago a dívida de todo mundo, eu é que cancelo os problemas de todo mundo, vocês podem descansar em mim, porque quem vai resolver os problemas de vocês sou eu. Veja como Deus quer que as pessoas descansem. 6 dias, trabalha, descansa 1. 6 anos, trabalha, descansa um ano sabático. 6 sabáticos, trabalha no 7º ano do jubileu. A terra é de Deus, o tempo é de Deus, as pessoas são de Deus, e todo mundo que serve a Deus vai descansar. Você acha que o povo de Israel fez isso direitinho? Se a gente ler a história da Bíblia, a gente vai ver eles obedecendo. Você sabia que não tem um único registro na Bíblia de um ano do jubileu sendo aplicado? Parece que isso não aconteceu nem uma única vez. O povo não caminhou bem. E Davi, e a gente sabe que o salmo é de Davi, porque o escritor aos Hebreus nos conta isso, lá no Salmo 95, no versículo 11, depois que o povo já estava na terra de Canaã há muito tempo, Davi escreve o Salmo 95 e diz assim: foi por isso que eu jurei na minha ira que esse povo não vai entrar no meu descanso. Mas aí você fala assim: Davi, você não está meio desatualizado não, Davi? Você já mora na terra de Canaã junto com o seu povo por cerca de 450 anos. Davi, como assim nós não vamos entrar no descanso? Nós já estamos morando em Canaã. E aí o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, nos versos 4 a 9, vai explicar, a gente não vai ler esse texto aqui, mas ele vai explicar que quando Davi está falando que o povo vai entrar num descanso, é porque o descanso de Canaã não é o descanso final. Tanto é que o povo já entrou em Canaã, já saiu de Canaã, e eu e você estamos cantando aqui, caminhando vou para Canaã. Então, aquele descanso de Canaã era só uma figura do descanso final. Está faltando ainda um descanso. Esse descanso não vai ser obtido mediante os esforços do povo de Israel. O povo de Israel não vai conseguir descansar sozinho. Ele não vai aprender a guardar o sábado por seu próprio esforço. Ele sabe que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Sabe que eles foram escravos no Egito e que Deus os trouxe, os recriou para si como seu povo e deu o sábado como um sinal pactual entre eles. Sabe que o ano do jubileu, que o ano sabático, que a semana e o sábado semanal são sinais que eles devem guardar, mas o povo falha. E aí então o profeta Isaías começa a falar com o povo do prazer que eles deveriam encontrar nos mandamentos de Deus e de como eles deveriam se voltar para Deus.
E lá em Isaías 58, Isaías diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías está olhando para uma nação que não cumpre o pacto sabático, e está dizendo: Israel, nós precisamos de arrependimento. Não é um fardo que Deus nos dá trabalhar 6 dias e descansar no 7º. É o sinal de que somos o povo de Deus, de que dentre todas as nações do mundo Deus nos escolheu para sermos dele. Nós não precisamos trabalhar. Nós podemos descansar nesse dia e chamar este dia do nosso deleite na presença do Senhor. Mas Israel não está muito interessado nisso. E a solução não vai vir da obediência de Israel, mas vai vir da obediência de um servo sofredor. De um servo que vai receber sobre si o castigo que Deus deveria dar para Israel. Daquele descendente da mulher que vai ser mordido no seu calcanhar pela serpente para receber a sentença de Deus sobre ele. Mas com a obediência deste servo, desse Messias, o povo de Israel vai aprender as coisas. E então, Isaías nos acena isso lá no capítulo 61. Onde é dito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. É esse servo obediente, que vai confiar em Deus e descansar no sábado, de um jeito que Israel não faz. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, como aconteceu no Êxodo, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão, o ano aceitável do Senhor, é uma referência clara ao ano do jubileu. É quando tudo vai voltar para o lugar. Está tudo errado na terra de Israel. O povo de Israel não descansa em Deus. O povo de Israel não guarda o ano sabático. O povo de Israel não guarda o ano do jubileu. O povo de Israel não tem prazer no sábado. O povo de Israel não guarda o sinal da aliança. Nós pertencemos ao Deus Criador do mundo, que abençoou e descansou no 7º dia. O povo de Israel não faz isso. E Isaías condena e diz: vocês deveriam chamar esse dia de um dia de deleite, um dia de prazer, porque este é o sinal de que vocês são o povo de Deus. Mas como esse povo não faz isso, Deus manda um servo que estará disposto a apregoar a sua salvação e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Bom, nem com a advertência de Isaías as coisas mudaram. O povo continuou profanando o sábado. O povo continuou morando na terra do descanso sem descansar. E qual foi a ameaça que Deus fez? Vamos voltar aqui, lá em Levítico, a gente já leu, não precisa projetar não, Fábio, por favor, mas lá em Levítico está dizendo: eu mando você para a terra do descanso, e se você não descansar comigo na terra do descanso, o que eu faço? Eu tiro você da terra, não é isso? Pois quando a Bíblia vai nos contar por que o povo saiu da terra, por que os babilônicos vieram e levaram os judeus cativos para a Babilônia, a explicação é dada em termos de sábado. Olha como isso é impressionante. Segundo Crônicas 36, nós lemos assim: os que escaparam da espada, a esses levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Está todo mundo morando em Canaã, a terra do descanso, a terra onde tem que descansar no sábado, a terra onde tem que ter o ano sabático, a terra onde tem que ter o ano do jubileu, a terra onde o sábado tem que ser um tempo de deleite, e ninguém descansa em Deus. Então Deus faz o quê? Ele cumpre o que ele avisou que faria lá em Levítico e disse: se vocês não descansarem na terra, eu vou fazer a terra descansar de vocês. E aí então Nabucodonosor vem e leva todo mundo para a Babilônia. Eu te pergunto, qual foi o número exato de anos que eles passaram no cativeiro, você lembra? 70. Será que é por acaso isso? Não, não é. É um número sabático. É um número onde Deus está dizendo assim: a terra vai descansar porque a terra é minha, o universo é meu, eu sou o criador de todas as coisas e quem me pertence descansa em mim.
E aí então, quando o autor do livro das Crônicas vai nos dizer isso, ele vai falar assim: Nabucodonosor levou todo mundo para lá e tirou todo mundo da terra de Canaã, até que a terra descansasse. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Passaram-se os 70 anos. Um rapazinho que tinha ido para a Babilônia quando era muito novinho, cerca de 14 anos ele já foi, era o mais esperto de todos os conselheiros de Nabucodonosor, comeu só legumes, interpretou o sonho do rei. Como é que era o nome dele? Daniel. Daniel já estava lá com seus 80 e poucos anos de idade, e ele leu no livro do profeta Jeremias que eram 70 anos o tempo sabático da terra. E aí ele pensou assim: será que o povo já ficou crente e pode voltar para a terra do descanso para descansar em Deus? Aí Daniel começou a olhar o povo de Israel na Babilônia. Estava todo mundo crentinho, pronto para voltar e descansar o sábado em Canaã? Sim ou não? Não. Aí então Daniel vai fazer uma oração lá no capítulo 9. E ele vai falar assim: Deus, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Daniel entendeu bem direitinho que era Levítico, falando que a terra ia descansar nos seus sábados de um povo que não descansava. E ele falou: Deus, nós não aprendemos a lição ainda. Já passaram 70 anos e nós ainda não descansamos no Senhor. Veja o problema. E aí então, há uma estipulação do que Deus faria para o seu povo, se depois de ter recebido o castigo de sair da terra para a terra descansar, o povo não aprendesse a lição. Todo mundo que tem papai e mamãe sabe disso, né? Quando a primeira dose de disciplina não funciona, o que acontece com a segunda? Aumenta. Não é assim? E Deus faz a mesma coisa. Vamos ler aqui Levítico capítulo 26. É dito assim, lá, Levítico 26, a partir do verso 17. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem assenhorar-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Esse é o problema lá. Mas aí depois então, próximo verso. Se ainda assim, com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais. Por que será que é o número 7? Não é por acaso. Você vai aprender a descansar em mim, na marra. Você vai aprender que quem te criou, quem manda nesse mundo, quem diz o dia de trabalhar, quem diz o dia de descansar, quem diz o que fazer com a terra, quem diz o que fazer com o mundo, é Deus. Vai ser pelo amor ou vai ser pela dor? Quanto tempo o povo de Israel passou na terra da Babilônia? Mesmo 70 anos. O que Deus ia fazer agora, já que Daniel percebeu que 70 anos passaram e ninguém aprendeu nada? O que Deus ia fazer? 70 vezes 7. Faz as contas rapidinho, 490, certo? Quanto tempo você acha que Daniel viveu antes de Jesus Cristo? 490 anos. Ok? Vamos começar a perceber isso? Isso está lá num negócio meio enigmático, que as pessoas nem sempre percebem, um negócio chamado as 70 semanas de Daniel. O que é as 70 semanas de Daniel? As 70 semanas de Daniel nada mais é do que Deus dizendo assim: eu mandei vocês para o cativeiro, 70 anos, vocês não aprenderam. No final dos 70 anos, Daniel fez a oração, está todo mundo sem descansar em mim ainda. O castigo não foi suficiente, 7 vezes mais. Ao final dos 70 setes, que é a expressão literal no hebraico, que a gente traduz por 70 semanas, ou seja, daqui a 490 anos, aí vocês vão descansar na marra. E o que acontece dali a 490 anos? Quem que chega? Jesus. E o que Jesus chega dizendo? Ele fala que o ano sabático é ele. Olha lá o que Jesus fala em Lucas capítulo 4, verso 18, verso 19. Algo que eu acho impressionante. Só pode ser de Deus isso. Jesus vai para a sinagoga em Nazaré, pega o livro do profeta Isaías, abre e ele lê essa parte que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí na sequência, Jesus fecha o livro, devolve ao assistente, senta e diz:
hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse é Jesus, gente. Agora vocês vão descansar. Porque passaram as 70 semanas de Daniel, o povo que estava no cativeiro e não aprendeu a descansar em mim, agora eu estou chegando, e agora eu sou o descanso, e agora eu trago o jubileu, e agora vocês descansam. O que é que Jesus falou a respeito de si mesmo? Quando ele falou assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Não é por acaso. Quando Jesus está conversando com os fariseus legalistas de seus dias, que transformaram esse mandamento puro e de uma obediência, de uma confiança linda em Deus, numa série de regrinhas, que você não podia caminhar uma determinada distância, a jornada de um sábado, porque daí já era trabalho, que não podia curar um doente no dia de sábado e tantas outras coisas, e eles ficavam no pé de Jesus. Jesus diz assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado, o descanso sou eu. O descanso é Cristo. E é por isso que a gente lê com Paulo em 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova. Você sabe como é que fala essa palavra criatura lá no original mesmo? Nova criação. Significa que você já entrou no plano do novo céu e da nova terra. Você já entrou numa nova realidade de existência. Houve a primeira criação que foi corrompida pelo pecado de Adão. Mas há uma nova criação que é restaurada pela obediência do segundo Adão. E se o primeiro Adão não descansou em Deus, o segundo Adão, que é Jesus, descansou ao ponto de entregar a sua alma para morrer, confiando no Pai. E ele se entregou numa sexta-feira, e sabe que dia que ele descansou de tudo que ele fez morrendo na cruz? Que dia da semana era? Um sábado. E sabe o que ele fez depois de ter descansado tudo isso? Ele ressuscitou para dizer assim, gente, eu quero trazer você para descansar comigo agora em mim. E que dia da semana era isso? Um domingo. E aí então, o escritor aos Hebreus vai nos falar isso lá no capítulo 4, verso 8. Se Josué tivesse dado descanso para o povo de Israel, ninguém tinha falado, como Davi lá no Salmo 95, que resta um descanso para o povo de Deus. Mas Jesus, verso 10, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Jesus já está descansando, à mão direita de Deus Pai. Se Deus o Pai criou o mundo em 6 dias e descansou, e é claro que a Trindade está envolvida nessa obra, Deus o Filho trouxe todas as coisas a um novo estado de criação, e ele descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Aleluia! Você consegue entender, à luz de tudo isso daqui, como o sábado é importante para Deus? Você consegue entender o tamanho do pecado que nós temos cometido quando a gente se entope de lixo de domingo? Quando a gente usa o dia do Senhor de uma maneira completamente descomprometida com o Criador do céu e da terra? O quanto isso é sério? Aí você pode me perguntar, mas por que no domingo? E a resposta é maravilhosa também. Da mesma maneira que você não conseguiria vislumbrar lá no texto de Gênesis o quanto o sábado era importante se você não caminhasse pela Bíblia inteirinha, também não vai ser tão simples entender por que a gente faz isso agora no domingo, que é o sábado cristão, segundo cremos. Mas a gente entende que Jesus veio para cumprir tudo que o Antigo Testamento prometia. O descanso era ele. E como é que se fazia? Primeiro dia de feira, segundo dia de feira, segunda-feira, terceiro dia de feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o último dia da semana você descansava. Todos os hebreus trabalhavam primeiro para descansar depois. Mas os cristãos descansam primeiro para trabalhar depois. Eles descansam dizendo, meu descanso já veio. Meu descanso é Cristo, é nele que eu confio, é a ele quem eu sirvo. Ele é o meu prazer, ele é a minha alegria, ele é o meu deleite. É na casa dele, é na palavra dele que eu encontrarei o combustível da minha alma para vencer uma semana. E quando nós vamos ao testemunho do Novo Testamento, nós vamos ver em Atos capítulo 20, verso 7, o apóstolo Paulo pregando na cidade de Troade. E é dito lá em Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. O que é partir o pão mesmo? Celebrar a Santa Ceia. Que dia que a igreja se reunia? No primeiro dia da semana. Por quê? Porque eles entendiam que o sábado judeu já tinha sido cumprido e que agora era hora de descansar como cristão e não como judeu.
Bom, o apóstolo Paulo pede para a igreja da Acaia, lá em Corinto, para que ela faça uma oferta para entregar para os pobres da Judéia. E em 1 Coríntios 16, 1, ele está pedindo àqueles irmãos: quanto à coleta para os santos, fazei também vós, como ordenei as igrejas da Galácia. E no verso 2 ele escreve: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Por que primeiro dia da semana? Porque a igreja de Corinto se reunia no domingo. E por quê? Porque eles diziam: o nosso descanso é Cristo, e Cristo inaugurou nossa nova criação no domingo. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, e nós já estudamos essa parte do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 10, e ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. A expressão dia do Senhor aqui é claramente alusiva ao domingo. Dominus é como se diz o Senhor em latim, e a nossa palavra para domingo vem de Dominus, o dia do Senhor. Meus irmãos, chegamos ao final do Apocalipse, entendendo como é que o sábado passou pela Escritura inteirinha. Gente, um assunto tão importante como esse está entre os mais negligenciados pelos cristãos. Dentre os mandamentos que a gente descumpre na maior cara de pau e com a maior tranquilidade nos dias de hoje, está a guarda do dia do Senhor. Quando a gente fala de adultério, todo mundo sabe que está errado. Quando a gente fala de assassinato, todo mundo sabe que está errado. E quando a gente pergunta: por que você sabe que está errado? É porque está lá nos 10 mandamentos. Mas e o lembra-te do dia de sábado para o santificar? Está escrito onde? No mesmíssimo lugar. E já estava escrito antes disso. E continua escrito por todas as eras. Nossa declaração de fé, a confissão de fé de Westminster diz que o domingo é o sábado cristão. E é quando nós nos privamos de todas as outras atividades para encontrar no Senhor a alegria nele. A gente está ensaiando um coral para cantar na Páscoa aqui na igreja. Ontem de noite a gente estava aqui, eu só a capa da gaita, a Núbia só o pó da rabiola. Conhece as expressões? Quebrado. Mas aí a gente vem e fala, né, Kathleen? Fala: gente, nós estamos cansados. Mas como é gostoso estar na casa de Deus. Quantas e quantas vezes eu podia contar para você que já subi exausto para o púlpito e saí completamente renovado. Porque os jovens de exaustos caem, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Quando o nosso descanso é Deus, quando aquele que resolve os nossos problemas é Deus, quando a terra é dele, a vida é dele, o patrimônio é dele, o pomar é dele, a plantação é dele, os projetos são dele, a nossa alegria está nele e não nas outras coisas. Então o dia que é dele é um tesouro para o nosso coração. Irmão, irmã, como é que anda o seu dia do Senhor? Sabe como é que você vai fazer para guardar o seu domingo que vem? O que você vai poder fazer no domingo que vem começa com o que você vai escolher fazer assim que você sair daqui do culto, sabia? Eu me lembro muito bem quando eu comecei a namorar com a minha esposa. Pensa num cara feliz. Se o meu sogro falasse assim: nós estamos viajando, vamos passar 30 dias fora, mas nós vamos estar aqui em Pirinópolis das 2 às 3h30 da manhã, na véspera do dia tal, eu estava lá naquele horário, eu ia fazer minha agenda, porque naquele horário eu ia estar livrinho. Por causa do amor. E quando a gente percebe que na nossa agenda está faltando espaço para estar aos pés daquele que deveria ser o nosso grande amor, o nosso grande deleite, que o nosso dia está entulhado e está tão cheio de coisa, é porque a gente já começou a mostrar que o nosso amor não está tão bom assim desde domingo à noite, desde segunda-feira. O seu momento mais importante da semana é este aqui, aos pés do seu Criador. Não há nada que você vai fazer por toda a eternidade que tenha tanto significado quanto a sua adoração. E você já começou a fazer isso aqui e agora. E eu não sei o quanto isso afeta você ou não, comove você ou não. Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que o Fábio ia cantar o cântico Não Há Deus Maior no microfone e ele não aguentou não, ele parou de emoção. Estou certo, Fábio? É bom demais, não é, Fábio? É bom ver o povo de Deus reunido, louvando ao Senhor,
depois da pandemia. Primeiro culto que eu dirigi aqui na igreja, estava eu, presbítero Júnior, dona Alice, presbítero Davi, dona Marlene, presbítero Cleomar, dona Dirce. 6 pessoas. E olha nós aqui hoje, de volta, na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, cantando bonito, sentando em torno dessa mesa. Os cristãos verdadeiros vão fazer isso por toda a eternidade, e a gente já começou a viver isso. Quer coisa melhor? Me conta o que você está fazendo na sua casa que pode ser melhor do que isso. Me conta. E a gente aprende isso lendo Gênesis. Claro, né? À luz de toda a revelação posterior. Mas a minha esperança, meus irmãos, é que a gente aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a se deleitar no dia que é dele. Sabe, a pescaria tira muita gente da cama mais cedo. O futebol tira muita... A Fórmula 1. Tem tanta coisa que anda tirando você da cama mais cedo, fazendo você ir dormir mais tarde. A Netflix. Mas e Deus? E o seu deleite no Senhor? E o tempo que é dele? Como andam? Irmãos, a minha oração é que Deus seja o nosso deleite. Deus seja o nosso descanso. Que o tempo que é dele seja vivido para ele com alegria e com prazer. E que nós sejamos esse povo para o nosso próprio bem e para a glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.